Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e nós estamos aqui dando continuidade aos conteúdos de matemática do 7º ano. Quero desde já mandar um abraço para todos os alunos que estão na audiência nesse momento, seja pela TV, seja pelo celular, através das aulas no YouTube ou então no Mob Família, mas o importante é que todos estejam conectados nesse momento nos conhecimentos matemáticos, tudo bem? Quero mandar um abraço para os alunos da Escola João Paulo I, a galera do 7º ano das minhas turmas, e também da Fundação Nossa Senhora da Paz, tá certo? E, além dos outros que também estão conectados, principalmente os alunos da Escola Arthur Medeiros, Paulo Nunes, o Biraci Carvalho, Simões Filho, José Gomes Campos. São tantos alunos que entraram em contato com a gente no decorrer desses dias que a gente desde já manda um abraço para todos, tá bom? Dando continuidade ao conteúdo que nós estamos aprendendo nessa semana sobre expressões algébricas, ontem a gente viu as expressões algébricas relacionadas com as sequências numéricas e hoje a gente vai ver essas expressões algébricas equivalentes. Uma expressão corresponde a outra expressão. Tudo bem? É um assunto bem bacana, eu prometo para vocês que não vai ser cansativo, vou passar um vídeo para vocês e na sequência a gente volta com os exercícios, tudo bem? Segue o vídeo! Ok pessoal, vamos aqui para mais um vídeo, estamos dando continuidade às expressões algébricas que antecedem ao assunto de equações do primeiro grau, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao assunto de hoje, expressões algébricas equivalentes. Olha só, vou colocar aqui para vocês alguns exemplos e vamos ver se essas expressões são ou não equivalentes. Professor, o que vem a ser expressões algébricas equivalentes? São aquelas que a gente chega no mesmo resultado final. Depois que desenvolve, a gente chega ao mesmo resultado. Antes da gente começar a explicar, a resolver alguns exemplos, eu vou dar algumas dicas para vocês no momento de estar desenvolvendo algumas expressões. Por exemplo, toda vez que você for multiplicar um termo por outro, por exemplo, tipo A vezes A, aqui no caso como são duas letras, você vai lembrar que aqui tem o expoente 1 em 1, e portanto aqui no caso é uma multiplicação de bases iguais, né? Repete a base e somos expoentes, 1 mais 1, 2. Se você tiver A ao quadrado vezes A, lembra que aqui tem 1, e aí lembra que você repete o A e somos expoentes, 2 mais 1, 3. Se você tiver A ao quadrado vezes A elevado a 3, repete o A e somos expoentes, 2 mais 3, 5. Não esquecer desse detalhe. Então a primeira regra é essa, não esqueça. Outra dica, quando você for somar tipo 3A mais A, né? Deixa eu colocar aqui um exemplo mais fácil, 2A mais 4A. Você não vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, ó, de somar os expoentes. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação, aqui é uma conta de vezes. Já que na conta de mais ou então de menos, você não vai mexer com o expoente do A, entendeu? Você vai apenas repetir, entendeu? E somos expoentes, 2 mais 4, 6, entendeu? Então, os coeficientes são esses números aqui, ó. Aqui é o coeficiente e a letra é a parte literal. Então, fica assim, 2 mais 4, 6. Já que no caso, como não tem nada, então é igual o expoente que a gente colocou aqui, ó, o 1. Quando não tem nenhum número, então coloca o 1, né? Você deve lembrar que aqui tem o número 1, quando não tiver número. Então, você faz 3A mais 1A é igual a 4A. Então, é assim, tá bom? Professor, eu entendi mais ou menos. Pode dar outro exemplo? Vamos lá, então, olha só. Se eu colocar A elevado a 3 vezes A ao quadrado mais 5A elevado a 5, por exemplo, como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu não posso fazer conta de mais aqui ainda, eu vou ter que fazer essa conta de vezes por enquanto. Repete a base, né, o A, e somos expoentes. 3 mais 2 vai dar quanto? Expoente, essa parte pequena aqui, pessoal, lembra de potência? Então a gente faz 3 mais 2 que é igual a 5. Já nesse outro aqui que está somando, ó, eu repito ele, ó, 5A elevado a 5. Aí eu percebo que dessa vez, agora sim, eu cheguei a elevado a 5 e esse aqui também tem A elevado a 5, é como se fosse o mesmo elemento. Então nesse caso dá para me somar os coeficientes, aqui é 1, né? E aqui é 5. Então 1A elevado a 5 mais 5A elevado a 5 dá 6. E o A elevado a 5 repete. É como se fosse uma laranja mais 5 laranjas, dá 6 laranjas. Entendeu? Não esqueça desses detalhes.
Isso a gente aprende lá na parte de quando a gente mexe com potências, tá certo? Então vamos lá então para a nossa parte de ver se expressões são ou não equivalentes. Vamos lá. Professor, ainda não entendi muito bem. Vou apagar bem aqui para poder aproveitar o espaço. Vou apagar aqui. E aí vocês podem simplesmente analisar mais uma vez. Vamos então aqui para a parte prática para ver se vocês veem como é que funciona a parte das frações equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. Eu quero saber se essas três expressões aqui, né, são equivalentes. Expressões algébricas são expressões que têm números e letras, né, ou então só letras. Por exemplo, aqui tem A ao quadrado, aqui tem A elevado a 1, aqui tem 2A elevado a 1. Então eu não posso somar esse A ao quadrado com ninguém, porque ele é elevado a 2. Então, quando eles são diferentes, eu não posso juntar. Eu posso multiplicar, mas juntar não. Então o que é que eu faço com ele? Eu repito A elevado a 2. Vou colocar o sinal de mais porque eu vou somar. Agora aqui, ó, tem A elevado a 1 e A elevado a 1. Então eu posso, dá para me somar os dois, porque trata do mesmo tipo de A. Eu apenas copio o A elevado a 1, tá certo? A parte da letra. E o coeficiente, que aqui quando não tem, é o número 1, né? 1 com 2, você vai e soma a parte dos coeficientes. 1 mais 2 que vai dar 3. Então se eu somar 1A mais 2A vai dar 3A. E aí no caso, esse elevado a 1 aqui não precisa, tá bom? Quando é só 1, eu não preciso colocar. Então no caso aqui vai ficar A elevado a 2 mais 3A. Não precisa você colocar esse 1 aqui no expoente. Deixa guardado aí essa expressão desse jeito. Vamos para a segunda aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, nessa expressão nós temos que eu vou pegar esse A e multiplicar para quem está dentro do parênteses, né? Que é a propriedade distributiva, tá certo? Lembra das aulas que a gente tinha no sexto ano, que a gente ensinava sobre a propriedade distributiva? O A está multiplicando todos os elementos que estão do lado de dentro do parênteses. Olha só como é que fica. A vezes A, letra, né? Repete a letra e soma os expoentes. Ó. Um aqui e um aqui. 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar exatamente 2. Então, A vezes A é A elevado a 2. Mais. Agora, quanto que é A vezes 3? Quando eu multiplico. Ou então 3 vezes A. Né? Porque começa pelo número. 3 vezes A é a mesma coisa que eu juntar um número com a letra. 3 vezes A é 3A. Ué, professor, por que deu 3A? Bem, se vocês se lembram, olha só como é que a gente faz nas expressões. Se eu tivesse 2 vezes o 5A, eu colocaria o que? O A e fazia 2 vezes 5, né? Que ia dar 10A. Se eu tivesse 3 vezes 6A, ia dar, no caso, o que? 3 vezes 6, 18 e repetir o A. Se eu tivesse 3 vezes A, só o A, é a mesma coisa que eu colocar o número... Quanto? 1, não é verdade? Mesmo que tenha o número 1. Então, 3 vezes 1, 3A. Então, é isso. Quando eu multiplico um número com a letra, é só juntar o número com a letra. 3 vezes A é 3A. Então, pronto, terminamos. Agora eu pergunto, o resultado de cada uma dessas duas expressões são iguais, são idênticas? Sim, né? A ao quadrado mais 3A. Portanto, a expressão 1 e a expressão 2 são frações algébricas equivalentes. Aliás, expressões algébricas equivalentes. E a terceira, será que ela é equivalente também? Será que ela vai chegar ao mesmo resultado, A ao quadrado mais 3A? Vamos analisar, viu? Opa, corrigindo aqui, né? Não, pode ter fração, mas só que no caso é expressão algébrica. O assunto de hoje é expressão. Deixa eu arrumar bem aqui, peraí. O item 1 e o item 2 são expressões algébricas. Não confunda com frações algébricas. Tudo bem que fração também pode ser, mas aqui no caso específico é expressões, a nossa aula de hoje. Expressões equivalentes. Vamos para o último. 3A mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Será que eu posso somar esse A com esse A ao quadrado? Não, né? Porque aqui o expoente o expoente é diferente do expoente A elevado a 2. Aqui quando não tem é 1. E portanto eu só posso somar os que têm o mesmo expoente. Tá bom? Já os coeficientes eu posso somar, tá certo? Quando eu tenho a letra com os mesmos expoentes. Tem essa diferença. Então aqui, por exemplo, A ao quadrado, A ao quadrado. Quanto que é A ao quadrado mais A ao quadrado?
É só somar um com o outro, né? 1 ao quadrado mais outro ao quadrado vai dar quantos a ao quadrado? Só somar um mais um, 2. 2a ao quadrado, tá certo? Agora o que que acontece? Esse 3a elevado a 1, o que que eu vou fazer? Eu vou copiar, vou só repetir ele aqui, ó. 3a elevado a 1 mais 2a ao quadrado. Esse 3a eu não preciso, o a elevado a 1 eu não preciso repetir, né? Então fica só 3a mais 2a elevado ao quadrado. Esse elevado a 1 eu não copiei. Ah, gente, eu posso colocar esse 2a ao quadrado na frente? Pode, não tem problema, tá bom? O 3a eu coloco depois, ó, tá bom? É uma forma mais esteticamente bacana para ficar organizada. E aí, 2a ao quadrado mais 3a ao quadrado, mais 3a é equivalente à expressão 1 e 2? Sim ou não? Observe, para ser equivalente tem que ser idêntica, igualzinha. Se você olhar bem, o 3a tá igual, ó. Mas só que aqui tem 2a elevado ao quadrado e aqui só tá 1. Aqui também só tá 1. Então, essa terceira expressão não é equivalente às outras duas, tá certo? Então, essa aqui não é equivalente. Então, é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, nós trabalhamos a respeito de verificar quando que uma expressão é ou não equivalente à outra, tá bom? Vamos, então, agora para os nossos exercícios. Muito bem, deu para perceber pelo vídeo que é muito fácil a gente fazer a relação de um tipo de expressão algébrica com o outro. Então, no caso, geralmente, a gente faz a junção, a gente deixa ela mais simplificada para vocês entenderem que uma corresponde à outra sem mudar o seu valor absoluto, tá certo? Então, vamos lá. Aqui na nossa primeira questão, vou pedir que você já pegue o seu material, aí se você já copiou ou não, mas que já está aí no ponto de responder junto com a gente, né? Provavelmente o professor de vocês já passou com antecedência esse exercício, esse PDF. A gente está fazendo de tudo para que todos os professores utilizem a mesma atividade que a gente corrige aqui na TV para poder fazer essa sincronia que é perfeita para o aluno. O aluno recebe do professor no grupo do WhatsApp a atividade e essa atividade é a mesma que o professor da TV corrige na hora das aulas, tá bom? Então vamos lá, nossa primeira questão diz assim, ó. Passe, olha só, passe da linguagem usual para as expressões algébricas como no exemplo. Aqui temos uma tabela, temos aqui a linguagem usual e aqui essa linguagem usual foi transformada em uma expressão algébrica. Vamos ver se uma corresponde à outra. Aqui diz assim, ó, o dobro de um número menos 4. O dobro de um número, como a gente não sabe que número é esse, a gente representa por uma letra, que usualmente a gente costuma utilizar a letra qual? A letra X. Então, o dobro de um número, quanto que é? É 2x, menos 4. Então, o sinal de menos e o número 4. Então, está aqui a representação algébrica dessa linguagem usual. Então, vamos aqui para a nossa segunda linguagem usual. O triplo de um número mais 7. O triplo de um número. O triplo vem de 3, na verdade, 3 vezes o número, que no caso aqui eu vou chamar de x, mais 7. Então, coloco aqui, ó, mais 7. Essa é a resposta. Na letra, no terceiro item, olha só, um número menos 20. Que número é esse? A gente não sabe. Então, a gente representa pela letra x, menos 20. Então, coloca o sinal de menos e o número 20. O quadrado de um número mais 7, aliás, mais 3. O quadrado de um número mais 3. Como é que a gente vai fazer? Como é que faz o quadrado de um número? Quadrado, vocês devem lembrar do assunto de potenciação. Por exemplo, 4 elevado ao quadrado é o 4 elevado a 2. 5 elevado ao cubo é o 5 elevado a 3, tá certo? Então, esses dois expoentes, 2 e 3, eles recebem esses nomes especiais. O 2 é chamado de quadrado e o 3 é chamado de cubo. Cubo, é chamado de cubo, tá bom? Então, o quadrado de um número é esse número que eu não sei quem é, elevado a 2, elevado ao quadrado. Então, como eu não sei que número é esse, a gente representa aqui no caso pela letra x, x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado. O quadrado de um número mais 3. Então, no caso, a gente dá a sequência da expressão, mais 3. E por fim, lá na parte de baixo, nós temos a terça parte de um número mais 5. A terça parte. Terça parte lembra o que, pessoal?
Lembra fração, metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, isso aí lembra fração, que no caso a gente pega o número desconhecido e coloca sobre a fração, sobre o número que ele der. Aqui no caso ele deu a terça parte, então é o número desconhecido sobre a terça parte, então é o x sobre 3, para representar essa fração aqui, olha só, x sobre 3. Dando continuidade, a terça parte de um número, então dá x sobre 3, mais 5, então no caso a gente adiciona o número 5. Então aqui é só para a gente se situar, lembrar mais uma vez como podemos transformar linguagens usuais em expressões algébricas, tá certo? E o que vem a ser expressão algébrica? É quando a gente tem um cálculo, uma expressão em que envolve letras, não envolve apenas números. Se envolvesse apenas números, se chamava expressões numéricas, que a gente aprendeu no 4º ano, no 5º ano, e já que a partir do 7º nós estamos trabalhando com expressões algébricas, tá certo? Enquanto que lá nas expressões numéricas a gente já sabe o valor de cada termo, aqui no caso das algébricas a gente sempre vai ter um termo que a gente não sabe quanto que ele vale. Nas aulas seguintes, a respeito das equações do 1º grau, a gente vai aprender como descobrir quanto que vale cada um desses números aqui, ó. O x aqui na primeira expressão, na segunda, na terceira, a gente vai aprender sobre como descobrir o valor deles. Para falar a verdade, essas expressões aqui, esses assuntos aqui, estão nos dando base para poder chegar a termos essa capacidade de encontrar valores desconhecidos, que são chamados aqui de variáveis, ou então também de incógnitas. Vamos então para a nossa segunda questão. Encontre expressões algébricas equivalentes. Olha só, eu tenho aqui na letra A 5x mais 15x. Eu posso juntar? Pode, pessoal. Ó, se você colocar bem que no lugar desse x, sei lá, uma maçã, e no lugar desse, se esse x fosse uma maçã, se bem que fosse uma maçã e bem que fosse outra maçã, 5 maçã mais 15 maçã, dá ou não dá para somar? Dá ou não dá para juntar? Então é só fazer 5x mais 15x, é só juntar tudo, porque tem tudo, são todos com a mesma letra, ó, x aqui, então junta tudo. 5x mais 15x é igual a 20x, obviamente. Na letra B, nós temos menos 10p mais 4p. Cuidado, um aqui está negativo e o outro está positivo. Quando envolve soma de números positivos com negativos, que estratégia a gente pode utilizar? A estratégia do dinheiro. Quando é o sinal de mais, você faz de conta que você tem, e quando é o sinal de menos, você faz de conta que você está devendo. E qual é a regra? Sempre pagar, na medida do possível, o que você estiver devendo. Então, no caso aqui, se você tem menos 10p mais 4p, na prática quer dizer o quê? Faça de conta que você tem 4p e está devendo 10p. Faça de conta que você tem R$4 e está devendo R$10. Com R$4 dá para pagar a conta toda? Não dá, mas pelo menos já dá para diminuir o débito. Então eu pego esses 4p, pago, mas ainda vou ficar devendo quanto? É só fazer 10 menos 4, que o restante é o que vai sobrar. Então no caso aqui a resposta é, ainda vou ficar devendo 6p. Tá certo? Se eu tinha 4p e estava devendo 10p, eu pago 4p, mas ainda vou ficar devendo 6p. Então vai ficar menos 6p. Na terceira questão, 3y mais 12y mais 3z. Aqui já misturou as letras, né? Esse primeiro tem y, o segundo termo tem y, mas o último não tem. Tem a letra z. Então esses dois aqui eu posso juntar. 3y mais 12y. Vai dar exatamente 15y. E os 3z que não tem y, repete novamente. É como se eu tivesse feito assim: 3 laranjas mais 12 laranjas mais 3 uvas. As laranjas dá para juntar. 3 laranjas com 12 laranjas dá 15 laranjas. Mas as uvas eu não vou juntar para contar 3 uvas mais 15 laranjas. Não dá para juntar. Vai ter que deixar separado assim, ó. E aqui a gente está mostrando para vocês, as frações são equivalentes, as expressões são equivalentes, ó. 5x mais 15x é equivalente a 20x, ou seja, é a mesma coisa. Quando eu pego 3y mais 12y mais 3z, eu estou querendo dizer que é a mesma coisa de eu dizer 15y mais 3z. Essa expressão de 3 termos corresponde a essa expressão de 2 termos, porque eu juntei o 3 com 12, que deu 15, vai dar a mesma coisa, tá bom?
Na letra D, menos 20x, menos 5x, mais 4x. Todos têm x. Estamos falando do mesmo material. Então dá para mim juntar todo mundo, tá bom? Só que aqui uns tem um sinal de menos e outros tem um sinal de mais. Vamos fazer de conta que é dinheiro. Se eu tenho menos 20x, se eu estou devendo 20x e estou devendo 5x, no total eu estou devendo quanto? Devendo 20 e devendo 5, estou devendo 25. Só que eu tenho 4x, eu pago os 4x dos 25 que eu estou devendo, eu pago 4 e ainda vou ficar devendo 21. Ainda vou ficar devendo 21. Então a gente vai colocar aqui devendo 21x. Não esquece de colocar o tanto que no caso, para a gente estar devendo, aqui no caso a gente representa pelo sinal de menos. E como estamos tratando de letras, de variável x, repete o x aqui, tá bom? Menos 21x. Já na letra E, 5a mais 3b mais 15a menos 2a. Quem tem A a gente junta e quem tem B a gente junta, só não dá para juntar os dois. Na relação de adição não, e subtração não, tem que deixar separado. Então, tem 5A aqui e tem menos 2A aqui, então bora juntar, né? 5A menos 2A vai dar quanto? Se eu tenho 5 reais e gasto 2 reais, vai sobrar quantos reais? Vai sobrar 3 reais, mas espera aí, calma aí. O 15 também tem a letra A, não é verdade? O 15 também tem a letra A. Então vamos juntar tudo. 5A mais 15A dão quantos A? Dão 20A. 5 mais 15, 20A. 20A tirando 2A. Aí no caso sobra 18A. Por isso que aqui é o 18A. Mas está faltando a gente colocar o termo. A gente juntou o 5A com 15A com menos 2A. E deixamos ainda o 3B de lado para poder lembrar para colocar aqui no final. Mais 3B. Mais 3b, tá bom? Por fim, a letra F. 2x mais 8y menos 14x mais 20y. Tem alguns termos que tem o x e tem outros termos que tem o y. Como é uma expressão que envolve apenas adição e subtração, então não dá para juntar, tá bom? Vamos juntar os que tem x, 2x menos 14x, um é mais, outro é menos, né? Faça de conta que é dinheiro. Você está devendo 14 e tem 2. Paga os 2 e ainda vai ficar devendo 12. Devendo 12x. Aqui o sinal de menos, para lembrar que você está devendo. Não pode colocar só o 12 não, tem que colocar o sinal de menos. Por fim, vamos para o que tem a letra y. 8y mais 20y. Só somar, né? 20 mais 8, que dá um total de 28y. Pronto, pessoal. Então aqui na nossa segunda questão, essas são uma forma de relacionar, fazer a correspondência entre frações não, só quero falar frações, mas expressões, entre expressões algébricas, tá certo? Essa expressão corresponde a essa aqui corresponde a essa, e por fim essa grandona aqui corresponde a essa. Tudo bem? Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa terceira questão agora. Olha só. A expressão algébrica 5 vezes, aí abre o parênteses, y mais 2, fecha parênteses, mais y menos 1 é. Ou seja, eu tenho essa expressão, ela que está aqui pequena, eu trouxe ela para cá, viu? Para ficar maior. Eu tenho essa expressão e a questão quer saber, essa expressão aqui é a mesma coisa que qual dessas 4 expressões aqui? Então, no caso, a gente vai tentar simplificar, né? E quando tem assim dentro do parênteses, no caso aqui o 5 está multiplicando tudo que está dentro do parênteses, vocês já lembram de qual propriedade? Devemos lembrar da propriedade distributiva, que no caso o 5 multiplica com o y e depois o 5 multiplica com o 2. É assim que funciona a propriedade distributiva. Se eu fizer 5 vezes y, multiplicando o número com a letra, é só juntar os dois. 5 vezes y é 5y. Depois, 5 vezes 2, aqui está o sinal de mais, aqui é mais, então vai ficar aqui também, vai ficar o sinal de mais. 5 vezes 2, na tabuada dá quanto? Dá 10. E esses outros aqui que não está multiplicando, está só somando eles dois aqui dentro. Então você só faz tirar do parênteses. Mais y, mais com menos dá menos, menos 1. Então vai dar mais y, menos 1.
tirei do parênteses. Aqui, ó, y menos 1 e tá aqui, ó, y menos 1. Quando é desse jeito, dá para você tirar tranquilamente. Aí, no caso agora aqui, vamos ver quem dá para juntar com quem. Já deu para perceber que quando der para juntar, que tiver a mesma letra, né, o mesmo formato, a gente junta. Temos 5y aqui e y aqui, então junta. Eu tenho 5y mais outro y, dá um total de quantos y? Dá um total de 6y. É assim que faz. E os que não tem, ó, temos aqui o 10 e o menos 1. Junta também. 10 menos 1, que dá quanto? Que no caso dá 9, mais 9. Então, essa expressão grandona aqui é a mesma coisa que 6y mais 9. Uma equivale à outra. Então, a gente vai marcar a nossa letra D. Marcaremos a nossa letra D. Anote o resultado rapidamente. Muito bem, vamos então para a nossa quarta questão de hoje. Apresente de duas formas diferentes o perímetro do retângulo abaixo. Então está aqui um retângulo, aqui está dizendo que aqui embaixo mede 5x mais 3. E se aqui embaixo mede 5x mais 3, é porque lá em cima também mede 5x mais 3. Aqui do lado, na altura, mede 5 e obviamente é porque do outro lado também vai medir 5. E aqui ele quer que a gente represente o perímetro. O que é o perímetro de uma figura? É a soma de todos os lados. Então, no caso, para mim, uma forma de eu representar esse perímetro é somar tudo, não é verdade? Então, o perímetro vai ser igual a 5x mais 3 aqui embaixo, mais 5x mais 3 lá em cima, mais 5x daqui desse lado, mais 5x desse outro lado aqui. Aí, o que a gente observou? Que esse 5x mais 3 repetiu quantas vezes? Repetiu 2 vezes. Então, em vez de eu fazer esse mais esse, eu posso fazer 2 vezes ele, né? 2 vezes o 5x mais 3. Então, posso colocar assim, ó, 2 vezes 5x mais 3 e também o 5x aqui, ó, na largura, aparece quantas vezes? Aparece 2 vezes. Então, eu também posso fazer 2 vezes 5x mais y. Então, o perímetro pode ser desse jeito, 2 vezes 5x mais 3, mais 2 vezes 5x mais 3. É uma forma. Outra forma é se eu pegar bem que essa parte daqui, ó, eu observei que a maioria tem x e outros não. Então eu posso pegar aqui, ó, somar todos os que tem x aqui, ó, 5x mais 5x, 10x, 10x mais 5x, 15x, mais 5x, 20x. E os que não tem x, 3 e 3. Que dá mais 6, 3 com 3, 6. Então, nessa situação, o perímetro, eu posso dizer que é 2 vezes 5x mais 3 mais 2 vezes 5x, mas eu também posso dizer que é 20x mais 6, 20x mais 6. Essas são duas formas diferentes de eu estar representando a expressões que representem o perímetro dessa figura. Anote o resultado, por favor, 10 segundos. Pronto, vamos entrar agora para a nossa última questão de hoje. Relacionar uma expressão com a outra, tá bom? Equivalência, dá para perceber que elas aqui são maiores e aqui elas estão mais simplificadas, mas representam a mesma coisa. Em cima, 3x menos x, 2x, 5 mais 1, 6, então 2x mais 6, onde é que tem 2x mais 6? Bem aqui, ó. Então essa aqui corresponde à mesma expressão que está na letra A. Na letra B, eu trouxe ela aqui para cá, e aqui eu vou fazer a expressão distributiva, né? O x multiplica pelo 4 e multiplica pelo 9. X vezes 4, 4x. X vezes menos 9, menos 9x. E os que estão aqui lá de fora eu só faço repetir. Agora eu observo que aqui tem o x. Eu estou devendo 9x e tenho 2x. Pago o 2 e ainda vou ficar com... menos 7x, só que aqui tem 4. Pago 4 e vai sobrar para mim ficar devendo menos 3x. E o 7 eu repito aqui, então menos 3x menos 7, que está aqui embaixo. Então esse bem aqui corresponde à expressão da letra B. Na letra C, trouxe tudo daqui para cá e agora eu faço a propriedade distributiva, o 2 vezes x e o 2 vezes 6. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 6 é menos 12. Repete os que estão lá fora. Quem tem x? 2x mais 3x, 5x. E os que não tem x? Tem o 5 e estou devendo 12. Pago o 5 e ainda vou ficar devendo 7. Então ficou 5x menos 7, que é a letra, essa segunda aqui. Então aqui eu coloco a letra C. Por fim, lá de baixo, ó, na letra D, tem o 5 que está multiplicando 2 e o menos x do lado de dentro, né? Propriedade distributiva. Então só pode ser a letra D, mas como é que fica?
propriedade distributiva, né? O 5 vezes 2, o 5 vezes o x. 5 vezes 2 é 10, 5 vezes x é menos 5x. Repete o de fora. Menos 5x com x vai ficar menos 4x. E 10 com 1 vai ficar 11. Conferindo aqui a resposta que vai ficar lá em cima. Então, essa é a nossa resposta da quinta questão. Quero aqui agradecer a todos vocês por esses momentos que estivemos aqui aprendendo a respeito das expressões algébricas equivalentes. Muito obrigado pela atenção e até a nossa aula de amanhã, pessoal.